tudo tranquilo? Bora lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos começar a falar de trabalho e potência. Bora lá, senhores? Olha só, trabalho, vamos representar aqui, ó, por W maiúsculo, ok? Isso aqui é uma grandeza escalar, ou seja, não tem direção e sentido não, tá bom? Então não vou pôr um vetorzinho aqui representando não. Trabalho W, bora lá. Qual a definição dessa grandeza física é trabalho? Bom, senhores, trabalho é transformação de energia. Então, toda vez que a energia se transforma de um tipo para o outro, nós temos trabalho acontecendo ali. Por exemplo, um carro, ele pega a energia química do combustível e transforma essa energia em quê? Bom, a gente espera a energia mecânica, né, ali do movimento do carro, certo? Mas aparecem outros tipos de energia. A gente tem também a energia sonora, a energia térmica, o motor esquenta bastante, né? Uma energia também usada no desgaste das peças ali, né? Devido a forças dissipativas que acontecem. Então a gente tem trabalho ali acontecendo, pois a energia química está sendo transformada em outros tipos de energia. É uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada pega energia elétrica e transforma essa energia em energia o quê? Uma energia luminosa, é o que você espera. Ela também esquenta, né? Tem algumas lâmpadas que esquentam mais, as incandescentes, por exemplo, né? As de LED esquentam muito pouco, então ela tem uma eficiência muito maior, né? Então a gente tem trabalho aí acontecendo, que a energia elétrica sendo transformada em energia luminosa, certo? Olha só essa situação aqui, esse cavalinho puxando esse bloco aqui. O cavalinho, ele está perdendo energia química dos alimentos que ele ingeriu, certo? E essa energia está sendo transformada em quê, hein? Bom, para o bloco ali que ele está arrastando, energia mecânica, energia de movimento, energia cinética, que a gente ainda vai definir o que é, né? E essa energia que o bloco está ganhando, né, ela pode ser dissipada através dos agentes externos ali ao sistema. Por exemplo, a superfície pode realizar uma força de atrito no bloco e vai dissipar, vai retirar essa energia mecânica ali do bloco, né? Então o cavalo está fornecendo energia para o bloco, energia mecânica, e o chão ali está tirando essa energia do bloco, está dissipando essa energia. Assim como o ar ali também, ele faz uma força se opondo ao movimento do bloco, né? Então ele é uma força de resistência do ar, que nós estudamos aí, tem uma videoaula sobre isso, né? Inclusive sobre força de atrito também. E aí o ar então ele ajuda a retirar essa energia do bloco. Mas essa energia ela é transformada em quê, hein? Em calor, senhores. Toda vez que dois corpos são atritados, devido ali às rugosidades, a gente tem calor aparecendo, certo? E esse calor vai ser dissipado aí, né, na vizinhança do nosso sistema, tá? Por isso que, vamos supor, o cavalo dá um impulso no bloco, o bloco ganha velocidade, mas depois de um tempo ele vai parando, né? Porque o cavalo realizou um trabalho sobre o bloco, deu energia para o bloco, energia mecânica, e aí o bloco vai perdendo essa energia ao longo de sua trajetória até ser zero, certo? Ou seja, toda a energia mecânica do bloco seria transformada em energia térmica devido às forças dissipativas, às forças de resistência, ok? Então, senhores, olha só, dizemos aqui que o trabalho realizado pelo cavalo sobre o bloco, esse trabalho ele é positivo, trabalho maior que zero, tá? Por quê? Bom, o cavalo está fornecendo energia para o bloco, certo? Enquanto que os agentes externos aqui, né, o ar e a superfície, com a força de resistência, como eu disse, está retirando energia do bloco. Então dizemos que o trabalho aqui ele é o que? Negativo, certo? O trabalho ali ele é negativo porque está retirando energia do bloco. Enquanto o cavalo está fornecendo, o trabalho ali ele vai ser positivo, ok? Agora olha só, senhores, observem que além dessas forças estarem atuando aqui no bloco, né, a gente tem aqui a tensão que essa corda, né, realiza sobre o bloco devido à força que o cavalo faz na corda. A gente aí tem aqui as forças de resistência, né, o atrito e resistência do ar. Mas a gente tem também aqui atuando nesse bloco peso. Quem faz o peso mesmo? A terra, né, tá puxando o bloco ali para baixo, certo? E a gente tem aqui, ó, para cima, a gente tem a normal. Quem realiza essa normal aí? A superfície está empurrando o bloco para cima aí com a força normal.
como o bloco ele não está deslocando ali na vertical, somente na horizontal, né? Dizemos que as forças peso e normal não realizam trabalho, né? Porque essas forças aqui, mas esquece o cavalo, vamos tirar o cavalinho daqui, hein? Você acha que essas forças aqui, peso e normal, vai fazer esse bloco começar a se movimentar? Não vai. Concorda comigo? Porque um é para baixo, outro é para cima. E você tem a superfície ali, cara. Né? A resultante na vertical é zero, certo? Então essas forças não vão fazer esse bloco começar a deslocar para a direita ou para a esquerda. Então essas forças não realizam trabalho sobre o bloco. E toda vez que isso acontecer, isso o que, professor? Toda vez que você tiver uma força perpendicular aqui ao deslocamento, né? Essa reta aqui de roxo que eu representei mostra a direção do deslocamento do bloco, certo? Toda vez que você tem uma força perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza trabalho, certo? Porque essa força ela não altera o estado de translação do corpo aqui, certo? Não produz aceleração nele, né? Na horizontal. Ali se, por exemplo, a gente está no elevador, aí ele começa a subir normal maior do que o peso, aí sim, nesse caso a normal vai realizar um trabalho positivo, porque quem vai fazer o bloco subir vai a força normal, certo? Vai produzir um deslocamento, nesse caso agora seria na vertical, mas nessa situação aqui, como o bloco ele pode deslocar na superfície para a direita e para a esquerda, o trabalho das forças normal e peso aqui é zero, não tem trabalho, ok? Muito bem, então só o cavalinho aqui que está realizando o trabalho. Vamos apagar então essas forças aqui. Olha só, vou representar aqui a tensão, certo? Vou chamar ela de F, tá? A força que atua no bloco aí, que produz o deslocamento, né? Essa força ela é oblíqua, né? Ou seja, com relação ao deslocamento ali, ela é oblíqua, né? Ela não é paralela a ele, nem perpendicular, certo? Então, olha só, sabemos que a gente pode decompor essa força aqui em duas componentes. Ela tem um pedaço aqui na vertical e ela tem um pedaço aqui na horizontal, certo? Esse pedaço aqui da vertical eu vou chamar de FY, enquanto esse pedaço da horizontal aqui eu vou chamar de FX, certo, senhores? Como acabamos de analisar, e vimos, né, que forças que são perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, a gente pode afirmar aqui que o FY não realiza trabalho, certo? Isso é óbvio, né? Porque essa componente aqui, esse pedaço de força FY, não faz esse bloco deslocar na horizontal, certo? Apenas o pedaço FX. Se você empurrar ali uma cadeira para cima, essa força nunca vai fazer a cadeira andar para frente ou para trás, certo? Porque você está empurrando ela para cima. Então, apenas o pedaço FX aqui que realiza trabalho. Então, vamos ter que usar esse FX aqui. Ele forma um certo ângulo aqui, um ângulo θ, certo? Com a horizontal ali e o vetor tensão aqui, o vetor F, certo? Por definição, senhores, o módulo do trabalho é obtido fazendo F vezes D. Quem é D, professor? D é o deslocamento desse bloco. Vamos colocar que esse bloco deslocou até aqui na frente, a um valor D, certo? Então, F vezes D te dá aí o módulo do trabalho realizado pelo cavalo sobre o bloco aqui, tá bom? Agora, a gente sabe que o F aqui, né? Esse vetor F, ele apenas uma componente dele que realiza trabalho, né? O Fx, certo? Então, como que a gente faz para descobrir o valor desse Fx conhecendo o ângulo aqui do vetor F com a horizontal, hein? Muito simples, né? A gente sabe que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que vai ser aqui o Fx, dividido pela hipotenusa, que é o F, certo? Então fica assim, ó, Fx vai ser igual a F vezes o cosseno do ângulo θ. Então eu posso substituir aqui
né, da definição de trabalho aqui, que é FD, e aí fica que o trabalho ele é dado por F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ, ou F cosseno θ vezes D, tanto faz, você sabe que a ordem dos tratores não altera o viaduto, certo, senhores? Então, olha só, essa expressão aqui que nós vamos utilizar para calcular o trabalho mecânico FD cosseno θ, sendo F a força aplicada no corpo aqui que a gente quer calcular o trabalho, né? D é o deslocamento desse corpo aí produzido pela força e θ é o ângulo entre o deslocamento e o vetor força que você está calculando, ok? Agora, olha só, senhores, lembra que eu disse aqui que forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho? Pois é, se você tentar calcular o trabalho realizado por essas forças a partir da expressão, tem que dar zero, certo? E olha só, sabe quanto que é o cosseno de 90 graus, né? Ou de 270 ou de menos 90, né? Tanto faz. Aqui, ó, quer ver? Se a gente tiver aqui, ó, imagina o deslocamento na horizontal, vamos pôr aqui, ó, essa aqui é a direção horizontal, certo? E aí, vamos supor que a gente tem aqui uma força para cima, esse cara aqui é o deslocamento, tá? Esse ângulo aqui é quanto, hein? 90 graus, certo? Sabe quanto que é o cosseno de 90 graus? É zero, né? Então, se você colocar zero aqui, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero, o trabalho é zero. Ou então uma força aqui para baixo, esse ângulo aqui poderia ser menos 90 ou 270, né? Se você pegar a partir daqui, ó, no sentido anti-horário, como é o de costume, né? Isso daí, 270, cosseno de 270 também é zero. Cosseno de 270 é igual ao cosseno de menos 90, que é igual a zero também. Então, quando você colocar aqui, opa, aqui mudou de cor, porque eu quero azulzinho. Quando você colocar aqui, tentando calcular o trabalho dessa força para baixo aqui, que poderia ser o peso, né? Vai dar zero também, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Agora, lembra no início que eu disse aqui, que o trabalho realizado pela força de atrito ou pela força de resistência do ar, nesse caso aqui, seria negativo, né? Vai retirar energia do bloco? Pois é, vamos pensar aqui, ó, imagina um vetor aqui para a esquerda, força de atrito, né? Lembrando que o atrito sempre é contrário à tendência de deslizamento. Então, se esse bloco está deslocando para a direita, né? Ele está deslizando para a direita, então a força de atrito é para a esquerda, certo? E aí, quanto vai ser aqui, professor? Pensa aqui comigo, ó, uma força para a esquerda, né? E o deslocamento é para a direita. Que ângulo que vai ser esse aqui? 180 graus. Pois é, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho aqui vai ser o quê? Negativo, certo, senhores? Pois é. Agora, e a unidade, professor, do trabalho? Olha só, se trabalho é FD cosseno θ, logo a unidade de trabalho será uma unidade de força, que é o Newton, vezes unidade de deslocamento, que é metro, e unidade de cosseno aqui, hein, professor? As relações trigonométricas são adimensionais, não tem unidade, né? Então, fica só Newton vezes metro mesmo. Então, Newton vezes metro é a unidade de trabalho do sistema internacional. Isso aqui recebe um nome. A gente chama Newton vezes metro de quê? De Joule ou Joule, ok? Então, Joule é unidade de trabalho. Nós vamos ver também mais para frente de energia, né, do sistema internacional, que equivale a Newton vezes metro aqui. Lembrando, quando a unidade ela é em homenagem ao físico, ela é maiúscula. Quando não é, ela é minúscula, né? Então, o Newton aqui maiúsculo, metro minúsculo, e o Joule vai ser o quê? Vai ser maiúsculo em homenagem a James Joule, ok? Muito bem, senhores. Agora vamos falar da grandeza física, potência. Bom, vamos representar aqui potência por P maiúsculo, né? Potência que também é uma grandeza escalar, não tem direções de sentido, né? Apenas o módulo nos interessa aqui, tá bom? E potência, por definição, é o trabalho dividido pelo tempo de realização desse
trabalho. Ou seja, pela definição aqui, a gente percebe que potência mede a velocidade com que o trabalho é realizado, certo? Porque imagina dois dispositivos motores, por exemplo, né? Todos os dois vão transformar a energia elétrica em energia mecânica, ok? Mas você sabe que esses motores eles podem realizar o mesmo trabalho em tempos diferentes, certo? Tem motores que são mais potentes do que outros. O que isso significa? Que ele vai realizar o mesmo trabalho em um tempo muito menor. Por exemplo, vamos pensar aqui na potência de um chuveiro. O que um chuveiro faz? Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica, ele vai aquecer a água, certo? Quanto maior for a potência do chuveiro, mais energia térmica ele vai transformar, né, de elétrica para térmica no mesmo tempo. Ou seja, ele vai esquentar mais a água, certo? Num tempo menor. Então, potência e trabalho por tempo. Logo, a unidade de potência vai ser o que? Unidade de trabalho, que vimos, o joule, sobre unidade de tempo, que é o segundo. Então, unidade de potência, os joules por segundo do sistema internacional. E isso daqui recebe o nome de watts, ok? Watts. Tem gente que fala também watts. Acho que o mais comum é watts, ok? Então, watts significa o quê? Joules por segundo. Então, imagina, você tem aí um chuveiro que tem uma potência de 5.000 watts. Tá? É mais ou menos isso daí, a potência de 5.500, 6.000, 6.500, por aí. O que isso significa, hein, senhores? 5.000 watts. Bom, como a gente sabe, o watts aqui é joules por segundo. Significa que em apenas um segundo o chuveiro ele vai transformar 5.000 joules de energia elétrica em térmica, certo? Então, você pegar um chuveiro de 6.000 watts, no mesmo tempo, um segundo, ele vai produzir, vai transformar, né, 6.000 joules de energia elétrica em térmica. Então, ele vai esquentar mais a água, certo, senhores? Agora, um detalhe importante aqui em cima, ó, voltando aqui em trabalho, que essa expressão aqui, FD cosseno θ, ela tem uma condição para ser usada, tá? O trabalho só pode ser obtido por FD cosseno θ se e somente se a sua força ela for constante, ok? Se a força for variável, professor, como é que fica, hein? Eu não posso usar essa expressão. E aí, como é que eu vou calcular o trabalho, professor? Bom, aí você vai ter que fazer a área do gráfico, tá? A questão ela vai ter que te dar um gráfico de F em função de D. Vamos colocar aqui, ó, F em função de D, ok? E aí, imagina a gente tem, ó, essa reta aqui, ó. Vou colocar essa reta aqui. O que isso significa? Na medida que o deslocamento ele vai acontecendo, né, a força está aumentando em módulo, certo? Linearmente ali com o deslocamento. Tá? Igual a gente observa esse tipo de força aqui acontecer na força elástica, força exercida por molas, né, ou elásticos, a força ela aumenta com a deformação, lembra disso? Ela sempre tem um sentido contrário, né? Então, na medida que você vai comprimindo a mola, ela vai fazendo cada vez mais força, certo? Que aumenta linearmente, lei de Hooke, estudamos isso na aula lá de força elástica. Então, olha só, como calcular o trabalho realizado por essa força aqui? Você não pode utilizar a expressão FD cosseno θ, né? A expressão só pode ser usada para força constante, e aí você vai ter que fazer a área desse gráfico aqui, sempre a área entre a curva e a abscissa, essa área aqui, ó, achurada de vermelho, beleza? E é muito simples fazer essa área, né? Ela é dada por base vezes altura dividido por 2, certo? Isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo retângulo aqui, certo? Muito bem. Uma outra equação que às vezes ajuda a resolver uns problemas aqui, relacionada à potência,
Como a gente sabe que potência é trabalho por tempo e o trabalho ele é FD cosseno θ, né, para força constante, então a gente pode dividir aqui pelo tempo, né, e a gente sabe que esse cara aqui, ó, distância por tempo, isso aqui é o que? Velocidade, né? Então a gente pode escrever que a potência ela pode ser obtida também fazendo F vezes V, vezes o cosseno do ângulo, certo? Mas que também só pode ser usada para força constante, ok? Essa expressão ela pode ser útil em algumas situações que a gente não tem aqui o deslocamento, né? A gente tem a velocidade no lugar, ok? Vamos fazer um exemplo? Olha só, senhores, não realiza trabalho. A força de resistência do ar. Será que a força de resistência do ar realiza trabalho? Bom, realiza sim. E ela é negativa, né? Ela pode ser negativa ali, porque imagina um objeto caindo, né? Velocidade para baixo, deslocamento para baixo, a resistência do ar para cima, ela é sempre contrária ao movimento, né? Então ela vai ser negativa ali o trabalho realizado pela resistência do ar. A força-peso de um corpo em queda livre. Bom, o trabalho ele existe sim, a força-peso realiza trabalho, porque eu imagino um corpo caindo, né? Deslocamento para baixo e a força-peso também é para baixo. Vamos pular a letra C, né? Porque será, né? A gente sempre faz a B, a C depois da B. Vamos mudar um pouquinho, vamos para D agora, né? Letra D. A força de atrito durante a frenagem de um veículo também realiza trabalho e ele vai ser negativo, né? Gente, mas cuidado, ó. Aqui a gente está falando que o trabalho realizado pelo atrito é negativo, mas não é sempre que é negativo não, viu? Por exemplo, tem várias situações o atrito é positivo, tá? Quando você está caminhando, você consegue caminhar graças à força de atrito. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. Então o atrito, nesse caso, ele é para frente, é a favor do movimento, certo? Então o trabalho é positivo. Lembrando que o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Então quando você vai caminhar, a tendência é o seu pé deslizar para trás, então a força é para frente, certo? A favor do movimento ali, então ele é positivo o trabalho nesse caso aí, tá? Letra E. A tensão no cabo que mantém um elevador em movimento uniforme. A tensão aí também vai realizar trabalho, porque o deslocamento na vertical e a tensão também na vertical, nesse caso aí. Agora, olha a letra C, a força centrípeta em um movimento circular uniforme. Senhores, força centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro de curvatura. Isso significa que ela sempre é perpendicular, né, à velocidade. Se você pegar aqui, ó, imagina um corpo aqui, orbitando aqui, tá? E aí a força centrípeta é a resultante aqui, ó, que aponta para o centro de curvatura, né? E a velocidade aqui sempre tangente à trajetória. Então aqui, ó, sempre perpendicular, tá vendo? Beleza? Então força centrípeta, ela nunca realiza trabalho, porque ela é sempre perpendicular ao movimento, à velocidade, tá bom? Vamos fazer mais uma? Então resposta aqui, letra C. Próxima questão aqui. A força F de módulo 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento do objeto. CD igual a 10 metros, o trabalho realizado pela força em joules é igual a... É uma questão muito simples, né? A questão basta jogar aí na expressão de trabalho FD cosseno θ, é muito simples aí. Então o trabalho vai ser a força que é 30 newtons vezes o deslocamento que foi 10 metros, né? E o ângulo aqui é 60 graus da força aí com o deslocamento, né? Então a gente tem que multiplicar isso aqui pelo cosseno de 60 graus. Cosseno de 60, lembra só, tem alguns ângulos, né, que são os mais importantes, que é o 30, 45 e 60, aquela tabelinha, tem até a musiquinha que vocês aprenderam lá em trigonometria, né? Você vai lá e monta a tabelinha, seno, cosseno, tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra que eu tive visto todo mundo por 2, coloca a raiz em todo mundo no numerador, né? Então, o cosseno de 60 graus, ele vai ser meio, né? Cosseno de 60, ele é igual a meio. Então, só substituir aqui, 10 vezes, vamos escrever aqui, 30 vezes 10 vezes meio, certo? Então, aqui vai dar 5,
Isso dá 150 joules. Beleza, galera? Resposta letra C aqui, ó. Muito simples, né? Muito bem, senhores. Beijo para vocês. Vamos parar por aqui e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.